Dando continuidade aqui com o estudo das duas casas de Israel, nos episódios anteriores nós comentamos aqui que quando entendemos melhor essa promessa, nós conseguimos visualizar nos profetas mensagens profundas que apontam para uma restauração envolvendo as duas casas de Israel. Quero trazer aqui acerca do profeta Jeremias. No capítulo 13, o Senhor ordena: compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos. O profeta então obedeceu à voz do Senhor. Ele comprou um cinto de linho e cingiu em seus lombos. E aí surge uma pergunta importante que nós precisamos fazer. Por que o cinto deveria ser de linho? No dia da expiação, o sumo sacerdote teria que usar vestes de linho puro e cingir as suas vestes com um cinto de linho. Em Levítico 16 traz essa explicação. Vestirá ele a túnica santa de linho. Então, é importante salientar essa característica que aponta para o dia da expiação. Tanto é que aqui em Levítico 16 também fala de que ele deveria usar ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir com um cinto de linho, se cobrindo com uma mitra de linho, e estas vestes são consideradas santas, preparadas exclusivamente para o dia da expiação. Então precisamos ter em mente aí a figura do sumo sacerdote. Atentando para estes detalhes, nós vamos perceber que o cinto é algo muito importante, é um elemento importante, pois se trata de um item que dá sustentação às vestimentas, mantendo-as firmes no corpo e impedindo, inclusive, de cair. Outro detalhe é que o Senhor chamou todo Israel para exercer reino e sacerdócio na primeira aliança, na aliança do Sinai. Nós conseguimos verificar isso na passagem de Êxodo, capítulo 19. Diz assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. No verso 6, o Senhor deixa muito claro de que ele tornaria Israel um reino sacerdotal, um povo santo. Então, todas as tribos deveriam exercer reino e sacerdócio. Todavia, quando nós estudamos Êxodo capítulo 32, o povo se corrompeu com o bezerro de ouro. E somente a tribo de Levi passou a exercer os ofícios sacerdotais diante do Senhor. Nos episódios anteriores, nós verificamos que as duas casas de Israel se desviaram dos caminhos do Senhor, afastaram-se da aliança, e esta mensagem é muito clara na alegoria de Jeremias 13. O Senhor vai ordenar para que Jeremias tire o cinto de seus lombos, e ele teria que levar esse cinto até as margens do rio Eufrates. Como diz aqui em Jeremias 13, verso 4. Toma o cinto que compraste e que trazes sobre os seus lombos, levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E daí surge uma outra pergunta, também importante. Por que referenciar o Eufrates? Assim como o Nilo aponta para a tentação do Egito, o Eufrates aponta para a assolação da Assíria e da Babilônia. De fato, a casa de Israel foi assolada pelo cativeiro assírio, enquanto a casa de Judá foi afligida pelo cativeiro babilônico. No verso 6 de Jeremias 13, vai trazer um contexto que vai amplificar este entendimento até os últimos dias. E diz assim: sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. Eu fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta.
Porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. O passado mostrou claramente o afastamento, e através dos profetas, inclusive Jeremias, podemos enxergar um processo de restauração para as duas casas de Israel. E este processo de restauração envolve uma nova aliança. Em Jeremias 33, verso 3, vai trazer a seguinte mensagem: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. No contexto de Jeremias 33, ele vai trazer um complemento sobre essa obra de restauração das duas casas de Israel. Perceba que em Jeremias 31, verso 31, fala de uma nova aliança para as duas casas de Israel. E no capítulo 33, o Senhor vai trazer contextos que vão endossar esta promessa. No verso 7, o Senhor diz que removerá o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E no verso 14 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Quando nós estudamos aí o capítulo 33 de Jeremias, nós vamos perceber claramente uma promessa de restauração das duas casas de Israel, através de Jesus Cristo. E podemos associar elementos que vão apontar para uma restauração na terra de Jerusalém. Todavia, nós precisamos ter em mente que a descendência de Abraão, que está lá em Gênesis 22, a partir do verso 17, envolve uma descendência como a areia da praia do mar, uma condição terrena, e também estrelas do céu, uma condição celestial e superior. Portanto, precisamos lembrar que existe uma restauração espiritual das duas casas de Israel, apontando para a igreja, exercendo reino e sacerdócio, ofícios sacerdotais superiores e espirituais. Portanto, o Senhor vai novamente ligar a ele, espiritualmente, a casa de Israel e a casa de Judá, a fim de que serão por povo, por nome, por louvor e por glória, conforme está escrito aí no último verso de Jeremias 13. E o cinto de linho, que faz associação ao sumo sacerdote, vai relacionar com Jesus Cristo, visto que ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Conforme o escritor de Hebreus, ele traz esse contexto muito claramente. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 8 de Hebreus, que é muito importante, nós temos essa associação do sumo sacerdote com a restauração das duas casas de Israel. No verso 1 diz: temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. E no verso 8, como dito nos episódios anteriores, traz essa relação do sumo sacerdote com as duas casas de Israel. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, relacionando aí com a promessa de Jeremias 31. Em Apocalipse, capítulo 5, nós precisamos ter esse entendimento de reis e sacerdotes que foram comprados com o sangue de Cristo. Diz assim: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Importante conectar Jeremias 13, o cinto de linho sendo escondido no Eufrates, também para os últimos dias, porque ali nós temos a expressão final de muitos dias. O profeta foi até o Eufrates para pegar o cinto de linho que ele havia escondido. Isso vai apontar
para os últimos dias, não somente para aquele contexto histórico onde as duas casas de Israel foram dispersas e se desviaram dos caminhos do Senhor, mas que existe um processo de restauração que também aponta para os últimos dias. Assim como naquela geração passada, aquelas duas casas de Israel tiveram dura cerviz, o Senhor também vai tratar com a soberba de muitos nesses últimos dias. E nós temos aí, novamente, a alegoria do Eufrates, porque o anticristo está associado com o rei do norte, de Daniel 11. Assim como a Síria veio do norte, assim como a Babilônia aponta para o norte, o anticristo está apontando para o rei do norte, de Daniel 11. Então toda a soberba e a dura cerviz serão expostas pelo fogo. E a verdadeira fé dos remanescentes dentre as duas casas de Israel será justificada. E neste processo de aflição, essencialmente na última semana do profeta Daniel, o Senhor ele vai resgatar, vai realmente justificar a fé dos remanescentes, dos fiéis, que permanecerão até ao fim desses últimos dias. Estarei trazendo aqui outros contextos proféticos e alegorias que podem aí nos dar entendimento mais apurado sobre essa promessa de restauração das duas casas de Israel. Então fique conosco, continue acompanhando aqui esta série de estudos. Eu tenho certeza que o Senhor vai alinhar os nossos corações para que possamos avançar no entendimento e principalmente no posicionamento que o Senhor requer de nós aí para os últimos dias. Amém? Deus abençoe a todos.